Comércio internacional. Como se dá as movimentações de importações e exportações das mercadorias entre os países? Muitos já ouviram falar sobre comércio internacional. A grande maioria talvez entenda sua definição de um modo mais genérico. Neste vídeo, a intenção é abordar o assunto um pouco mais de perto, analisando aspectos gerais, sem deixar de lado outros de natureza técnica, onde, contudo, haja preocupação com uma linguagem de fácil compreensão. Grosso modo, comércio internacional se trata do conjunto de operações de compra e venda de bens e serviços entre os países. Envolve trocas de mercadorias, capital e tecnologias, sendo desse modo regido por normas internacionais. As primeiras rotas de comércio internacional surgiram ainda na Idade Antiga, sob a vigência do sistema econômico primitivo, onde o escambo e algumas mercadorias específicas eram usadas como moeda para a troca de outras mercadorias. A maior e mais famosa de então era a chamada Rota da Seda, que ligava o Oriente, basicamente a China, ao Ocidente, atual Europa, onde mercadores comercializavam desde tecidos, como a própria seda, que deu nome ao roteiro de comércio, além de porcelanas, tinturas, pedras preciosas, louças, iguarias, comidas exóticas ou de preparo refinado, especiarias, condimentos ou temperos, artefatos de ouro e bronze e perfumes. Além da Rota da Seda, existiram a Rota do Âmbar, que ligava o Mar do Norte ao Báltico, percorrendo ainda pela Itália, Grécia, Mar Negro e Egito. Houve também a Rota Comercial dos Varegues com os gregos, entre os atuais países escandinavos na Europa até Constantinopla. A Rota da Roma Antiga ligava portos da Península Itálica até o Sri Lanka. E a Rota Transaarianas, que se desenvolveu no norte da África através do uso intensivo de camelos. Já durante a Idade Média, onde o sistema econômico predominante era o feudalismo, em que apesar de haver a ideia enganosa de retrocesso nos processos de comércio internacional, surgiram outras rotas um pouco diferentes daquelas que havia na Idade Antiga. São elas: rotas marítimas do Mar Báltico e do Norte que fazia conexão entre os portos de Flandres, Hamburgo e Bremen, e a do Mediterrâneo, interligando Veneza, Gênova e a cidade de Pisa, até o oriente da Europa, Grécia e norte da África. A primeira ficou conhecida como a Rota das Especiarias, surgida no final das Cruzadas, foram controladas pelos árabes que comercializavam mercadorias como pimenta, cravo, canela, noz moscada, gengibre e maçã. As especiarias eram trocadas por metais de alto valor como ouro, prata, pedras preciosas, pérolas ou tecidos finos, como a seda. Outra rota bastante movimentada era a Liga Hanseática, que era um eixo de comércio nórdico que ligava Londres a Novgorod, na Rússia. Além de feiras de comércio francesas de Champagne. As rotas de comércio na Idade Média eram precárias, inseguras e que, além disso, tinham altas taxas de pedágio. A partir das grandes navegações, lideradas por Portugal, Espanha, Holanda e Inglaterra, o comércio internacional ganhou status com a adoção de um novo sistema econômico, o mercantilismo, que profissionalizou os processos de exportações e importações, com a introdução das primeiras empresas dedicadas a esse fim. Foi também a partir do mercantilismo que os termos usados na contabilidade nacional dos países, relacionados ao comércio internacional, passaram a ser usados como instrumentos de aferição e acompanhamento no desempenho comercial da economia de um país. Assim, os termos balança comercial, que mede a diferença entre importações e exportações, e de transações correntes, que monitora outras entradas medidas em recursos financeiros nas economias nacionais, se tornaram ferramentas determinantes nesse acompanhamento no desenvolvimento de um país. Além disso, houve o fortalecimento das rotas já existentes desde a Idade Média com medidas que reduziram os problemas na trafegabilidade de embarcações ou reboques de tração animal por vias terrestres. Outro ponto importante foi o transporte de metais nobres extraídos dos novos territórios recém-descobertos na América, que fez aumentar muitos estoques de ouro e prata nas capitais dos países colonizadores, ocasionando em um momento da economia mundial, o qual ficou conhecido como metalismo. Com a introdução do capitalismo e o advento da Idade Contemporânea, o comércio entre os países se aperfeiçoou e se intensificou ainda mais a partir da Revolução Industrial, primeiro com a Inglaterra, oferecendo produtos em maior quantidade, de melhor qualidade e mais baratos, em decorrência dos ganhos de produtividade por meio da introdução das máquinas a vapor na fabricação de tecidos. Depois,
Já na segunda fase da Revolução Industrial, com a introdução da eletricidade e de combustíveis fósseis, a partir do petróleo, como novas forças motrizes na movimentação de máquinas, outros países passaram a dominar a fabricação de produtos através da mecanização industrial, entrando no páreo em concorrência com as mercadorias inglesas, tais como França, Alemanha e, por fim, os Estados Unidos. Com a eclosão da Primeira Guerra Mundial entre 1914 e 1918, os Estados Unidos acabou assumindo a liderança tanto na produção industrial, quanto no comércio internacional de seus produtos, principalmente no período chamado de entreguerras, durante a década de 1920, em que uma onda de otimismo tomou conta do povo americano, fazendo com que aquele período também ficasse conhecido como Loucos Anos 20. Contudo, a produção de bens foi muito maior que a demanda internacional, já que a indústria na Europa também havia se recuperado. Algo que mais tarde provocou a quebra na Bolsa de Nova York em outubro de 1929, gerando a Grande Depressão Econômica da década de 1930 e que só veio a terminar em março de 1941, já durante o curso da Segunda Guerra Mundial. Dessa forma, como as experiências infelizes da década de 1920 estavam vívidas na memória dos ministros e secretários de finanças dos países ocidentais da época, ficou acordado medidas como o artigo 4º do então criado Fundo Monetário Internacional, estabelecendo novos parâmetros de comércio global. Por ocasião do evento que ficou conhecido como a Conferência de Bretton Woods em 1944, onde outros organismos como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento também foram criados. Sob essa perspectiva, a ideia de adotar o dólar como reserva global de valor obrigou seu emissor, o Federal Reserve, o Banco Central dos Estados Unidos, a adotar o padrão ouro-dólar, o que significava que a cotação da moeda norte-americana estava determinada em relação ao lastro de $35 por onça Troy, o equivalente a pouco mais de 28 gramas de ouro. Os demais países signatários aos acordos de Bretton Woods deveriam adotar uma taxa de câmbio fixa ou congelada, numa margem de variação não superior a 1% em relação ao dólar. A ideia era disciplinar o comércio internacional de bens e serviços entre os países, impedindo elevadas desvalorizações cambiais que gerassem grandes volumes nas exportações de um único país em prejuízo dos demais. Uma medida que, sobretudo, atingia os Estados Unidos, que se fartou em meio ao comércio internacional dos anos 1920, com uma taxa de câmbio altamente depreciada em relação ao ouro e à libra esterlina, então moeda usada nas transações internacionais de modo informal da época. Se aproveitando que a Europa estava fragilizada por ainda viver em um processo de restauração econômica após a Primeira Guerra Mundial, de 1914 a 1918. Algo apontado como a principal causa para a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, que culminou na Grande Depressão dos anos 1930. Após a determinação da política cambial global, estabelecida em 1944 e que teve como regulador o Fundo Monetário Internacional, FMI, foi criado em 1947 em uma conferência adjunta à de Bretton Woods em Genebra, na Suíça, o GATT, General Agreement on Tariffs and Trade ou Acordo Geral de Tarifas e Comércio, embrião da atual Organização Mundial de Comércio, OMC. O GATT tinha o objetivo de reduzir as barreiras de comércio internacional, como os direitos aduaneiros que se trata dos impostos cobrados pelos países sobre a importação de bens e serviços em seus portos ou aeroportos. O GATT foi um acordo provisório até a criação da Organização Mundial do Comércio, OMC, pois não possuía a estrutura necessária e nem dispunha de personalidade jurídica internacional. Desse modo, na última rodada do GATT, que vigorou entre 1986 a 1994, em Punta del Este, no Uruguai, ficou decidida sua substituição pela OMC, uma organização permanente para a mediação de litígios e a consolidação de acordos de comércio internacionais. A sede da OMC fica em Genebra, e suas atividades foram iniciadas em 1º de janeiro de 1995. Balança comercial. Como vimos anteriormente, o termo balança comercial é usado desde os séculos XV e XVIII, quando as rotas de comércio marítima se intensificaram, após o fortalecimento das monarquias e a introdução do Estado moderno com a profissionalização das burocracias públicas, além das descobertas de novos continentes, delimitando novos territórios conquistados, em que neles havia muitas riquezas minerais, essencialmente ouro. Desse modo, as potências marítimas da época, Portugal, Espanha, Inglaterra e Holanda,
perseguiram metas para que suas balanças comerciais fossem sempre favoráveis, buscando meios de aumentar a venda de seus produtos para outros mercados estrangeiros e comprando essencialmente o indispensável, para que seus saldos comerciais fossem sempre favoráveis. Atualmente, a conta de balança comercial é um termo usado na contabilidade nacional dos países, como modo de aferir o nível de comércio de suas economias com relação às demais. Dessa forma, o termo balança comercial favorável foi substituído por saldo comercial, que pode registrar déficit, quando um país estiver importando mais do que exporta, ou superávit, nos casos em que uma economia nacional consegue exportar mais do que compra de outros mercados estrangeiros. Vantagens comparativas. Em economia, a teoria das vantagens comparativas explica por que o comércio entre dois ou mais países, regiões ou mesmo pessoas pode ser benéfico, ainda que um deles seja mais produtivo ou competitivo que os demais na fabricação de todos os bens. Nesse conceito, o que importa não é o custo absoluto de produção, mas a razão de produtividade que cada país possui. A teoria das vantagens comparativas foi formulada pelo economista David Ricardo, sistematizada em seu livro Os Princípios da Economia Política e da Tributação, de 1817, cuja obra deu início à análise do comércio internacional, onde, a partir disso, passa a ser regido por este princípio em contraposição ao princípio da vantagem absoluta, defendida por Adam Smith, em 1776. Na análise ricardiana fica nítida as falhas na teoria simiana de preços. Nela, David Ricardo usa a equivalência produtiva entre Portugal e Inglaterra, onde percebeu que era possível se produzir tanto vinho quanto tecidos com menos trabalho que na Inglaterra. Entretanto, as críticas ao modelo ricardiano se amparam no fato de ignorar aspectos comerciais de longo prazo. O próprio Tratado de Methuen, ocorrido entre os dois países citados, foi extremamente desvantajoso para Portugal, já que a demanda inglesa por vinhos portugueses não cobria as importações de tecidos ingleses por Portugal, gerando déficit comercial para Portugal em relação à Inglaterra. Para cobrir o déficit, Portugal usou ouro extraído do Brasil, sua então colônia, pagando a diferença entre as importações de têxteis e as exportações de vinho. Esse exemplo demonstra a extrema importância para os países em manterem sempre saldos comerciais positivos em relação a seus parceiros econômicos. Protecionismo. Ocorre quando um país adota taxas alfandegárias muito elevadas visando proteger o mercado interno de produtos importados mais competitivos, de melhor qualidade e mais baratos. Essa medida pode se dar tanto em atendimento a setores nacionais prejudicados pela concorrência externa ou para equilibrar o saldo da balança comercial. Tratados de livre comércio. É um acordo entre países que tem como princípio a redução ou total eliminação de barreiras comerciais, essencialmente impostos ou taxas de importação, na intenção de fortalecer os níveis de comércio entre as economias. Os acordos de livre comércio podem ser bilaterais, entre dois países, ou multilaterais, entre 3 ou mais países. Os tratados de livre comércio são mais amplos que os acordos de preferência comercial, os quais, por sua vez, promovem aberturas comerciais de forma bem menos expressiva.